Você que está aqui presencialmente, que bom que você decidiu estar aqui e o nosso Deus proporcionou para que você viesse à casa dele, para nós prestarmos um culto que só a ele é devido. E aqueles que estão assistindo em casa também são bem-vindos. Vocês com certeza vão ser abençoados nesta manhã também, com a reflexão da palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos hoje, e nós vamos aprender um pouco mais, nós vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa ser relembrada, né? O assunto hoje é um assunto, não é difícil, mas é um assunto que a gente toma um pouco de cuidado na hora de falar. Nós vamos falar sobre fidelidade, e fidelidade não é só dinheiro, fidelidade, na verdade, envolve uma série de particularidades da nossa vida, não é só grana, mas a gente vai ter que tocar nesse assunto, mas eu vou tocar lá no final, né? Porque com certeza não é só dízimo, não é só oferta, mas com certeza ser fiel a Deus faz com que a gente seja abençoado, e a gente reconhece o Deus que nós temos, sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas, e por isso a gente tem que ser fiel a Ele, amém? Muito bem, nós temos aqui o prazer de estar recebendo nesta manhã um irmão lá de Itabuna, uma família, na verdade, né, de Itabuna, e irmão Renato, não é isso? Irmão Renato, com a sua família, está visitando o casal aqui também, que já frequenta aqui o Espaço Novo Tempo, e que vocês se sintam bem aqui no nosso meio, para a gente cultuar a Deus junto, amém? E que vocês sejam abençoados também. Tem mais alguém que nos visita, além deles, hoje pela manhã? Que eu não percebi? Não? O resto é tudo de casa, né? Então tá bom, que você seja abençoado nesta manhã então, e nós vamos refletir aqui sobre a palavra de Deus. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta inicialmente, antes de começar a pregar, e a pergunta é o seguinte: ser fiel a Deus é uma prioridade? O que vocês acham? Quem acha que ser fiel a Deus é uma prioridade, faz assim, um aceno para mim. Tá. Será que é só isso? Ou será que é isso mesmo? Eu estou fazendo essa pergunta para a gente pensar, né? Para a gente pensar junto. Olha só, quem trabalha em indústria, eu sempre trabalhei em indústria, e em indústria quem trabalha aqui vai entender o que eu vou falar. Nas empresas, você entra assim em algum lugar, tem lá um quadro dizendo assim, a nossa missão aqui nessa empresa é a seguinte, e aí ele começa a falar, minha missão é proporcionar aos empregados um bem-estar, segurança, um bom salário, que eles vivam bem, um plano médico, ou seja, ele vai colocando aquilo ali e depois ele fala assim, e agora a minha missão também é preservar o meio ambiente, tanto interno como externo, e coloca tudo aquilo que ele gostaria que da maneira como fosse. E ele externa aquilo, num parece um certificado assim que ele coloca, né? E ele vai seguir aquilo. E quando ele fala isso, no título desse lugar que está escrito, vem um título assim, missão da empresa tal. Então, veja bem, prioridade, vocês responderam, não está errado, mas nós vamos achar uma palavra que define melhor o que é fidelidade. Por quê? Porque se a gente falar que é prioridade, prioridade ela pode mudar de um momento para o outro. Eu já dei um exemplo aqui, que eu trabalho com segurança do trabalho, com prevenção de acidentes, e eu fui numa empresa que teve um acidente fatal. Que a pessoa, às 5 horas da tarde, saiu com a moto, saíam sempre assim, ele atravessava a avenida, não queria fazer o retorno, e ele passava em cima do canteiro, o jardim já tinha até a marca da roda das motos, e um desses saiu apressado, correndo para chegar em casa, e uma carreta acabou atropelando ele e matou esse rapaz. Muito bem, aí a gente pergunta assim, segurança para ele lá dentro era prioridade? Sim. Mas quando ele sai de lá, deixa de ser, porque ele quer chegar em 10 minutos em casa. Entendeu? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, ser fiel a Deus não é prioridade. A palavra que define melhor não é prioridade, é missão. É, na verdade, valor, valor. Porque valor não muda. Valor não muda. E assim como Deus é fiel, e nós vamos ver aqui no transcorrer da nossa fala, que Deus é fiel e Ele não muda, a gente tem que ser fiel a Ele constantemente, nós não podemos mudar. Nós não podemos, de repente, chegar e fazer o seguinte, uma hora eu sou fiel a Ele e outra hora não. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser fiel constantemente, né? Porque senão não vai dar certo. Então, veja bem, a gente tem que pensar, então,
que fidelidade ela tem que ser constante. Até a definição pelo dicionário de fidelidade é essa daí. É algo que tem uma constância. Então, se não é constante, ora a gente é fiel e ora não. Né? E como eu disse, nós vamos discorrer aqui algumas coisas, que é o seguinte, não é só a parte financeira. Nós vamos dizer, nós temos que ser fiel a Deus em quê? Em várias coisas. Né? Em várias coisas. Por exemplo, nós estamos guardando o sábado. Guardar o sábado é fidelidade a Deus. Mas nós não podemos guardar o sábado simplesmente e esquecer das demais coisas. E durante a semana a gente viver de qualquer jeito. Né? Como se Deus não existisse. Mas guardar o sábado é um mandamento. Né? Então, a gente é fiel a esse mandamento. Agora, veja que interessante. Os mandamentos, eu estou contextualizando aqui já para a gente ler o texto bíblico. Os mandamentos, por exemplo, se você vê lá, não matarás. Se você matar alguém, você vai ser punido. Se você roubar alguém, você vai ser punido. Agora eu pergunto, se você deixar de guardar o sábado, se você deixar de dizimar, de ofertar, quem é que vai te cobrar? Vai ser o pastor? Vai ser algum líder da igreja? Oh, você não está dizimando, você não está guardando o sábado. Não, é você e ele. Se você quiser, por exemplo, dizimar e colocar um valor de um dízimo fictício lá, que não é bem verdade aquilo, seria alguma coisa diferente, você colocou, ninguém vai saber, só você e Deus. Porque a grana passa na tua mão, você faz as contas e define o valor que você vai dizimar e que você vai ofertar. Não é verdade? Mas nós temos que ser fiel. E aí a gente pode pensar que ninguém está vendo, mas o nosso Deus que conhece o nosso interior e o nosso coração, sabe de todas as coisas. Ele sabe se você está falando a verdade ou não ali. Né? Então, a fidelidade a Deus é algo muito importante. E nós temos que refletir sobre isso, porque é questão de você viver. Tem gente que fala assim, viver bem aqui, a gente só vai ser feliz quando for para o céu. Na verdade, não é assim, né? Deus falou que a gente ia ser bem-aventurado nessa terra. Então, você é abençoado, mesmo sendo pecador, mesmo tendo tribulação, você vai ser abençoado nessa terra. E quando for para o céu, diz que você vai ser recebido lá, vai receber uma coroa e a vida eterna. Aí pronto, aí fica chique e fecha com chave de ouro. Mas enquanto você está aqui, nós vamos ter momentos de tribulação, mas vamos ter momentos felizes também, porque senão só fica vivendo problema, não é verdade? E nós temos que desfrutar dos momentos bons que Deus proporciona na nossa vida, né? A nossa família, não é verdade? Muito bem. Então, só mais uma coisa para contextualizar, para valer. Como ser fiel a Cristo, por exemplo? Como ser fiel? Alguns exemplos aqui, a gente poderia colocar algumas situações, mas, por exemplo, nunca tirar os olhos de Jesus. Quando a gente tira o foco de Jesus, a gente corre um sério risco. Tem uma passagem na Bíblia que conta lá que os apóstolos estavam no barco e, de repente, veio uma tempestade. E aí, a tempestade violenta e tal, e aí, daqui a pouco, eles veem um vulto. E tinha algumas histórias que contavam na Bíblia, quando visse um vulto, olha, então é um fantasma. E viram aquele vulto vindo, e aí Pedro, que era mais afoito e estava sempre saindo, né, na primeira, ele pergunta assim, ei, quem é você? Quem é você? E aí Jesus falou, sou eu, Pedro, Jesus. E aí vocês sabem da história, ele falou assim, mas se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. E ele falou, então vem. Né? Se ele confia, vem. Aí ele começou a andar em cima das águas, e eu imagino a cena, e você pode imaginar essa cena, o vento passando aqui na orelha dele, aquela ventania, porque era uma tempestade. E ele olhando para Jesus, focando em Jesus. Quando ele se preocupou com a tempestade, quando eu e você nos preocupamos com os problemas dessa vida, e nos embaraçamos com ele, a gente tira o foco de Jesus. E aí a gente corre o risco de afundar, corre o risco de sucumbir. É o que aconteceu com Pedro. Só que a gente tem que ter sabedoria, a gente não pode dar uma de super-herói, super-crente, sabe? Você é falho e é limitado como eu. Se algum dia acontecer algo assim que você se vê em perigo, você sabe a quem recorrer. Pedro chegou, estava afundando, falou assim, Senhor, eu estou morrendo. E aí Jesus falou, vem aqui, deu a mão para ele e tirou ele. É claro que Jesus, eu vou agora usar um termo muito usado aqui em Piracicaba, como eu falo, eu estou aqui há 23 anos, eu tenho até liberdade de usar alguns termos, né, porque eu já aprendi, então vamos usar. Né? Aí pegou Pedro, levou ele para o barco e deu um presta atenção nele. Né? Falou assim, homem de pouca fé, eu não mandei você, tipo assim, eu não mandei você vir? Só que no meio do caminho você duvidou, ou nem duvidou, ele se viu olhando para as coisas que ele não deveria ver, tirou o foco de Jesus. Né?
E a gente, para ser abençoado, a gente não pode tirar o foco de Jesus. Então, como ser fiel? Não tirar o foco. Levar a sério, sabe o quê? O diabo e o pecado. O inimigo quer que a gente acredite que ele não existe. E a gente tem que levar a sério. Ele existe sim. E ele tem poder. Mas a gente não dá mole para ele, por quê? Porque nós conhecemos Jesus, conhecemos Deus. Deus tem muito mais poder do que o nosso inimigo, amém? Então a gente não dá mole, mas a gente reconhece que ele é poderoso, ele é mais poderoso que a gente. Então ele quer que a gente acredite que ele não existe. E o pecado. Existe? Existe. Todos nós somos pecadores. Né? Pecado existe sim. Terceiro, reconhecer e confessar as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer e confessar nossas fraquezas. Quarto, utilizar as armas de Deus. Já a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas é espiritual, nas hostes espirituais. E Ele nos dá as armas que a gente tem que usar para essa guerra cósmica, esse confronto que a gente tem dia a dia com o inimigo. Então nós temos que conhecer as armas. Né? Aí a gente vai ser fiel a Deus. 5. Entender que fora da igreja não há vida. Isso é uma verdade. Fora da igreja não há vida. Aqueles que não conhecem Jesus, vive. Eu já andei sem Jesus e pensava que estava tudo bem, mas não estava não. Não tem vida não. É um negócio assim meio momentâneo e depois vem aquele sufoco tremendo. Você está pensando que você está bem, mas você não está. Né? Então, fora da igreja, fora da comunhão com Jesus, não existe vida. Vocês estão vendo eu falar, eu não estou falando mais do que eu devia nesse início, mas eu estou aqui mexendo aqui e tal, porque o meu computador deu uma paradinha aqui, e aí ele desligou, e eu estou ligando ele de novo. Tá? Mas vamos falando e eu vou tentando aqui. Muito bem. Então, nós já falamos que ser fiel a Deus não é prioridade, é um valor. Ok? Muito bem. Agora, eu vou fazer um convite a você, depois a gente vai ler o texto bíblico. Amanhã, os meus amigos, o Lincoln e o Celso já estiveram aqui falando, fazendo o estudo Ensinos de Jesus, esse estudo aqui. Amanhã eu vou estar aqui falando sobre santificação, e a cada domingo vem aqui um colega, vem o pastor e os meus colegas anciãos, e nós vamos levando esse treinamento aqui, né, da palavra de Deus. E você é nosso convidado. Eu quero fazer 2 convites agora. Um convite para quem é adventista já. Tá? E eu digo assim, que bom que você e eu, adventista, conhecemos os estudos que estão aqui. Que bom, é um privilégio saber e conhecer a palavra de Deus. Tem 18 estudos aqui. Né? Começou falando da Bíblia e assim por diante. Mas que bom que você, adventista, conhece esses estudos. Agora, você, para não ser egoísta, você vai fazer o seguinte, eu tenho certeza que você tem alguém que você gostaria de convidar para estar estudando a Bíblia conosco. Tenho certeza disso. Só que eu vou combinar uma coisa com vocês. Nós estamos no meio do estudo. Estão começando praticamente, são 18 estudos. Eu vou fazer amanhã, depois tem mais 15 estudos. Né? Então dá tempo de fazer o que eu vou propor para vocês. Se você tiver alguém, você vai pensar aí, você tem alguém que você gostaria de convidar para estudar a Bíblia. Você já conhece, você quer que outra pessoa conheça agora. E você vai agir em fé aí e vai fazer o seguinte. Você pega o nome dessa pessoa, escreve num papel. E você vai orar uma semana para essa pessoa. Você vai orar de hoje, se você quiser, até sexta-feira que vem, um sábado, convidando ele para participar domingo. Se você orar hoje, é um dia só, pode convidar? Pode. Mas eu gostaria de fazer o convite a você e que você exercesse a sua fé. Quando você orar por essa pessoa, você vai dizer assim, eu gostaria de convidar fulano, abra o coração dele, meu Deus, que quando eu convidar ele esteja aberto para esse convite, vai aceitar o convite. Faça isso, porque vai fazer toda a diferença, sabia? Você vai ter surpresa. Você vai ter surpresa. Você vai colocar o nome da pessoa, vai orar por ele, vai pedir para que Deus vá lá no coraçãozinho dele, fale a ele. Na hora que você convidar ele, e se acontecer isso, eu gostaria que você desse um testemunho a respeito. Você vai falar com ele. Eu já tive essa experiência uma vez. A pessoa chegar e falar assim, puxa vida, que convite maravilhoso que você está me fazendo. Estudar a palavra de Deus. Né? Você ora, vai lá e convida, e a pessoa está com o coração aberto já. Isso é muito bom. Né? Então faça isso, porque a responsabilidade de você convidar alguém, ela é real. Você tem um amigo, você tem um parente. Eu fazia, sem querer me alongar muito, eu tinha um restaurante, eu fazia umas reuniões
para estudar a Bíblia com algumas pessoas. E se tinha 5 pessoas, eu colocava 5 cadeiras mais 5 cadeiras. Colocava 10 cadeiras. E eu estimulava aqueles 5 que estavam participando a convidar mais alguém. Dizia assim, o teu filho, a tua esposa, o teu cunhado, o teu parente, o teu amigo, você vai ter uma cadeira aqui para ele. Ó. E sabe que a gente teve alguma experiência interessante? Passou um tempo, a gente foi estudando, daqui a pouco uma cadeira daquela foi preenchida com um parente, daqui a pouco a outra. Por quê? Porque a gente orava incessantemente por aquelas pessoas que a gente queria convidar. Entendeu? Então faça isso. Você vai ser ricamente abençoado. Você vai abençoar alguém para conhecer a palavra de Deus que você conhece e vive. Né? E você vai agora dar oportunidade para alguém conhecer também e começar uma caminhada rumo ao céu. Junto com você. Você vai encontrar essa pessoa lá no céu, alguém vai falar assim, puxa vida, aquele estudo eu aprendi com você e tal, foi lá que começou a minha caminhada. Você já pensou que maravilhoso? Então fica aqui a responsabilidade para quem é adventista. E para quem não é, fica aqui o nosso convite. Se você está nos escutando, está nos vendo aí na verdade, né? E você gostaria de estudar a Bíblia e você não é adventista, você pode ser de qualquer denominação. Nós não vamos falar de igreja, nós vamos falar da Bíblia. E se você quiser estudar, é só nos procurar. Nós temos um livreto desse, nós vamos te entregar e você vai estudar todo domingo conosco. Amém? E nós vamos com certeza colher frutos no futuro, com pessoas que realmente precisam aceitar Jesus, precisam se batizar. Esse é o objetivo e nós esperamos por isso. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus para nós lermos o texto que vai embasar a nossa reflexão. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, você que está aqui, você que está em casa também, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, 23. Todos acharam? Vocês que estão aqui, você que está em casa, se achou, vamos ler a palavra de Deus. O versículo diz assim, ó, retenhamos, a minha versão diz retenhamos, a versão que nós estamos projetando aí para você está guardemos, é a mesma coisa, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, está dizendo nessa versão que está projetada. A minha fala assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E ali, lendo completamente ali nessa que está sendo projetada, está assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja bem, nós não estamos falando de fidelidade para alguém que nós não conhecemos. Né? Nós estamos falando de fidelidade àquele que um dia, todas as promessas que ele fez já foram cumpridas, e que um dia enviou até seu filho para morrer por mim e por você. E ele é fiel e diz que vai voltar para buscar a gente, para morar com ele no céu. Não é verdade? E o interessante é que a gente está falando desse Deus, e nós temos que ter fidelidade a Ele, porque Ele fala que vai nos buscar. Mas a gente lê na palavra dele lá no início, em Gênesis, que diz que quem pecava era para morrer. E aí ele foi, deu um jeito e falou, não, eu não vai morrer não, eu vou morrer no lugar. Vem Jesus e morre no meu lugar e no teu lugar. Veja que coisa maravilhosa e fantástica. Alguém morre, você tinha que morrer, eu tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e aí vem Jesus e morre por nós. E nos dá a garantia agora de salvação. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que nos sacrificar, nós temos que fazer um esforço tremendo para ser salvo? Não, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Obedecer os seus mandamentos. E enquanto a gente está aqui, eu vou voltar a repetir, desculpe a redundância, mas é assim, a gente não é egoísta, nós temos que, na verdade, viver os mandamentos do Senhor e trazer e comunicar para aquelas pessoas que não conhecem, o máximo de pessoas que eu puder comunicar sobre o plano de salvação de Jesus, para ele também começar a caminhar num caminho de luz, que ele está hoje num caminho de trevas. Por que está num caminho de trevas? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que está sem Jesus, ele tropeça ao meio-dia. Não é uma coisa estranha ler esse versículo? Aquele que não tem Jesus tropeça ao meio-dia. Aí você fica imaginando, né? Como é que alguém pode tropeçar ao meio-dia com a luz alta? Meio-dia a luz está bem, né? O sol está bem no centro. Como é que alguém pode tropeçar numa pedra? Não enxerga a pedra? É um mistério isso aí, não é? Mas é assim mesmo. Quem não conhece Jesus pode estar de dia, pode estar claro, ele vai tropeçar.
E aquele que conhece Jesus, quando você chega lá naquela pedra, de repente a pedra nem está lá mais, já foi removida. Sabe? Deus já trabalhou e tal, a situação está diferente, e a gente fica feliz porque chegou lá e a coisa não estava tão feia como a gente pensou que estava, está bem diferente, resolveu as coisas mais rápido, porque você não vai sair falando que você é melhor do que os outros que não têm Jesus, que não conhecem, não é assim. Né? Mas você sabe que com Jesus é diferente. Tem até uma música que diz que sem Jesus não dá. Né? Então, felizmente, nós conhecemos esse Jesus e ele morreu por nós. E agora o que nós temos que fazer? Eu digo assim, tudo que você e eu fizer por Jesus não vai chegar nem perto daquilo que ele merece. Vocês concordam comigo? Ele morreu e você não vai precisar morrer por ele. Então, tudo que nós fizermos, né, tudo que nós somos fiel a Deus e tal, e pregarmos o Evangelho também, ou levarmos o Evangelho para aqueles que não conhecem, vai ser pouco, né, vai chegar muito longe assim, do que ele merece muito mais. Ele não merece que eu venha na igreja só no sábado, ou que eu pratique, né, a minha religiosidade ou coisa parecida, só no sábado. Mas ele espera que eu saindo daqui. Você concorda que quando sai da igreja e daquelas portas para fora ali, aí é que o bicho pega? É lá fora que você vai exercer, aqui você vem, eu venho, e nós recarregamos a bateria. E aí nós vamos lá para fora. Quando chega lá fora, alguém comenta, puxa, que problema essa vida, e não sei o que e tal, olha só o problemão que eu estou passando. Pronto, você está com a bateria carregada. Você fala assim, peraí, meu amigo, vem cá, o que você está falando aí? Você está falando que a vida está cheia de problema, que é isso, que é aquilo, que essa pandemia não vai embora. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Confia em Deus, cara. Deus está no controle de tudo. Aí você começa a falar de Jesus para ele. Ah, mas eu não sei pregar. Você não precisa fazer uma pregação de meia hora, 40 minutos, 1 hora para ele. Não. Eu disse para uma pessoa uma vez assim, olha, se você tem assim, dificuldade de se comunicar e tal, sabe o que você fala para a pessoa? Fala assim, olha, eu vou te dar um endereço. Eu tenho um endereço aqui. O endereço é Prudente de Moraes 826, né, Lincoln? Prudente de Moraes 826. Tiradentes, Prudente de Moraes é a outra. Tiradentes, perdão, obrigado. Agora foi a idade que me pegou mesmo, viu? Esqueci. Tiradentes 826. Pronto. Aí a pessoa, mas que endereço é esse? Vai lá, rapaz, que você vai receber uma mensagem de Jesus, você vai sair animado, você vai sair com vontade de vencer, você vai sair com vontade de falar para a tua família que você escutou uma palavra de bênção. Né? Dá um endereço, só um endereço. Ah, mas eu não quero falar. Escreve o endereço no papelzinho e dá para ele. Ó, vai nesse endereço aqui. Ou dá o papel e fala, a benção está aqui, ó, vai lá, receber uma benção. Né? E ele vem conhecer Jesus aqui. Eu tenho certeza que quando ele sentar nesse banco, ele vai escutar palavras de vida. Né? A gente não diz que o Espaço Novo Tempo é um lugar que a gente comunga a esperança e prega esperança? Esperança em quê? Na volta de Jesus. Mas uma esperança também que enquanto a gente estiver aqui, ele esteja conosco, nos abençoando, nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando estratégia para a gente vencer os dias maus. Né? É assim o nosso Deus. Esse Deus que a gente conhece e que sabe que ele está presente sempre na nossa vida. Então, o texto que a gente leu está dizendo que a gente tem que reter firme essa confissão da nossa esperança. Por quê? Porque é fiel aquele que prometeu, ele não muda, ele não vacila. A palavra dele pode mudar, a palavra de Deus diz assim, tudo pode mudar, mas a minha palavra não muda. Não é verdade? Então a palavra dele não muda. Então a gente pode confiar em Deus porque ele promete e cumpre aquilo que ele prometeu. Amém? E o interessante é o seguinte, ele nos ama tanto que, mesmo que a gente deixe ele continua investindo na nossa vida. Eu já contei do meu testemunho, que eu tenho 2 etapas e eu não faço questão de ficar contando, não dá para contar vantagem de coisa errada, e eu também não fico querendo falar as coisas erradas que eu fazia como um homem pecador lá do mundo sem Jesus. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, eu fazia muita coisa errada. Só que o mais importante é o seguinte, é o que Deus fez na minha vida. Eu larguei ele e ele continuou investindo na minha vida e me procurando e falando comigo. Um dia, não teve jeito. Aí eu falei, Jesus, eu me rendo. E estou voltando. E voltei. E já estou há muitos anos, né, com ele novamente. E se eu peço para Deus, Deus, eu sou pecador. Me dá graça para mim não deixar o Senhor de novo, não, porque eu não quero deixar o Senhor, não.
Não passa nem na minha cabeça nada, não quero largar o Senhor por nada desse mundo. Pode faltar tudo para mim, pode faltar coisas materiais. Eu posso não conquistar alguma coisa, porque... e quando eu falo de conquistar, eu falo para minha esposa também, porque é o seguinte, eu já vou fazer quase 70, eu falo assim, tem coisa na vida que eu não conquistei, que eu até tenho assim uma vontade. Se Deus fizer, eu vou dar pulo de alegria, mas se não fizer, com a idade que eu estou, eu dou graças a Deus pelo que Ele já fez até agora. Porque o que eu tenho hoje, entendeu? O que eu conquistei, que Ele proporcionou na minha vida. Não só de bênção material, mas de bênçãos de saúde na família. Quando eu fiquei sem Jesus, e eu conheci minha esposa e não andava com Jesus, a minha família, minhas crianças passavam mal direto, era injeção direto, era garganta ruim, e era remédio, e gastando em farmácia e tudo, sabe? A coisa era terrível. A gente pega firme com Jesus, Jesus começa a mudar essa situação. Eu não estou dizendo que a gente pode... Nosso corpo ele é fraco, entendeu? Né? Por causa do pecado, não é verdade? Então, ficar doente é uma consequência. Não estou dizendo que você vem para Jesus e você não vai ter tribulação, não vai ter uma doença. Vai, né? Vai acontecer com um e com o outro. Mas comigo aconteceu o seguinte, eu me peguei firme com Jesus e as coisas começaram a mudar, minhas crianças pararam de ter problema de saúde, minha mulher... Né? Eu falo com a minha esposa, ela tem tanta cirurgia, você conversar com ela, pergunta quanta cirurgia ela já fez. Ela é uma mulher vitoriosa, sabe? E Deus tem propósito na vida dela, porque aconteceu tudo isso. E ela está aí, viva, bonita, charmosa, e eu amo ela há 40 anos, vou fazer 40 anos esse ano, porque eu estou casado com a mesma mulher. Né? Meus amigos que faço há muito tempo sem eu ver, eu cruzo com eles e falo assim, e aí, Joaci, está casado? Estou. Com a mesma mulher? Com a mesma mulher, Soraya. Né? Porque é comum as pessoas se separarem, não é verdade? Mas quando você vem para Jesus, teu casamento é abençoado, você nem passa pela tua cabeça, você discute, você tem pontos de vista diferentes? Tem, mas você não quer largar de jeito nenhum. Né? Você quer ficar junto. Fala, senhora, eu brinco com ela e falo assim, senhora, agora também não tem jeito, agora é só céu mesmo, não dá. Se você falasse assim, Joaci, eu não quero mais você, eu falo, não, agora não tem jeito mais. Não tem volta. Né? E a gente está feliz. Nós estamos nos adaptando a uma fase nova, né? Porque minha filha é casada, já vai dar uma netinha para a gente, né? Deus agraciou ela, está grávida, e meu filho não é casado ainda. Então, só está eu e Soraya em casa, que a família vai diminuindo. Né? Então, agora eu tenho que cuidar dela e ela cuidar de mim. Né? Dois velhinhos, um cuidando de um e cuidando do outro. E nós vamos nessa benção aí. Amém? Muito bem. Eu li o texto, eu só vou adiantar aqui 3, 4 slides, porque o meu computador abriu, graças a Deus. Né? O que significa fidelidade? Fidelidade significa ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. Ou seja, como eu disse que o dicionário falava que fidelidade é uma constância, é uma permanência, porque não dá para a pessoa falar assim, aquele camarada é fiel, ele paga as contas dele em dia, mas daqui a pouco ele deixa de pagar, então ele deixa de ser fiel. Ele não tem uma constância, né? Então, é uma constância. Agora, no mundo espiritual, e espiritualmente falando, a definição é essa aqui. Fidelidade significa ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. A pessoa fiel é alguém em quem podemos colocar nossa fé, sem medo de sermos enganados ou desiludidos. Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Né? A gente pode botar fé em alguém? Pô, esse camarada é gente boa, ele é fiel, cara, é um camarada que dá para botar fé nele. Mas a fé mesmo, ele é humano, a fé mesmo, onde você realmente não tem mudança, é em Deus. Confia em Deus. Você confia em mim, eu sou falho. Uma hora você vai falar, puxa vida, eu confiava no Joaci, rapaz, eu não esperava que ele fosse fazer aquilo comigo, não falar aquilo. Eu sou pecador, irmão, que nem você. É lógico que eu cuido para não errar contigo, porque, né, para não pecar contra você. Peço a Deus graça para poder não falar a palavra mal falada, não interpretar você errado, entendeu? Né? Para que eu seja benção na sua vida. Mas eu sou falho como qualquer outro, então nós somos falhos. Agora, Deus não. Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. E Deus recompensa a fidelidade de quem segue a Jesus. Deus recompensa. Fidelidade é uma coisa valorizada. Vocês concordam que fidelidade é uma coisa valorizada por qualquer pessoa de bem? Né? As pessoas buscam fidelidade no casamento, numa amizade. Né? Você casa, você quer fidelidade. Tanto de um como de outro. Uma amizade, você quer fidelidade também. Você vai conhecendo a pessoa e você quer fidelidade. Fidelidade é uma qualidade, então, valorizada em qualquer relacionamento.
Agora, como é que você vai ser fiel a Deus se você não tem relacionamento com Ele, se você não conhece? Como é que você vai ser fiel a uma amizade se você não pratica, se você não cultiva essa amizade? Como é que você não vai conhecer a pessoa? Você não sabe se pode confiar nela ou não, se ela pode confiar em você, né? Então, você tem que conhecer a Deus. Então, veja bem, eu vou falar algumas coisas aqui depois de exemplo de fidelidade, mas eu já adianto já o seguinte, fidelidade não é só dar dízimo, devolver dízimo, oferta, né? Não é estar aqui no sábado. Fidelidade, sabe o que é? É você ter, e você tem que orar por isso. Você tem que ter um momento seu, e é você, não é você e tua esposa pode fazer? Pode, mas a salvação é individual. Você tem que ter um momento com a tua família, por exemplo, eu tenho um momento com a Soraya e tenho um momento sozinho, eu com Deus. Aí tem um amigo meu que usa um termo assim, é um tete-a-tete teu com Deus, entendeu como é que é? Né? Porque ninguém vai para o céu na carona do outro. A minha esposa Soraya não vai na minha carona, não. Ela tem a salvação dela e ela faz por isso e eu faço também aquilo que eu tenho que fazer de obediência. Então, olha só, a gente tem que conhecer a Deus, ter um momento de oração. Se for nas primeiras horas da manhã, melhor. Você tem um momento de oração, você tem um momento de estudo da palavra e você vai começar a ter um relacionamento com Deus. E Deus vai se relacionar com você. Não é assim numa amizade? Você conhece alguém? Eu conheço o Lincoln hoje, aí depois eu não falo com ele durante um ano, aí depois eu ligo para ele e falo assim, rapaz, eu conheci o Lincoln, mas já faz um ano. Aí eu acho o telefone e ligo. E aí, Lincoln, tudo bem? Ele fala assim, quem está falando? Joaci. Mas que Joaci, cara? Ou eu encontrei contigo tal dia, assim, assim. Ele fala, rapaz, não estou lembrado, não. Né? Deixei muito tempo. Agora, se eu faço questão da amizade dele, eu conheci ele agora, amanhã eu dou uma ligada. E aí, Lincoln, tudo bem? Vamos tomar água, vamos tomar um suco. Onde é que você está? Não sei o quê. Ô, cara, vem aqui em casa. Ô, eu vou na tua casa. Vai assim. Eu começo um relacionamento. E daqui a pouco nós viramos amigos. Né? Então, com Deus também é assim. Só que é lógico que a gente não tem nem condições de comparar um relacionamento aqui nessa terra com alguém com o relacionamento que você tem com Deus. Porque o relacionamento que você tem com Deus é muito mais importante. Não é verdade? Porque está se tratando de fidelidade àquele que criou todas as coisas e morreu por você e por mim. Então, a gente tem que demonstrar esse amor a Ele dessa forma, ser fiel a Ele. Né? Vamos lá. Fidelidade significa ser digno de confiança. Espera aí, só um minutinho que eu passei errado aqui, o próximo slide. Essas perguntas, qual o valor da fidelidade no processo da salvação? Nós precisamos ser fiéis para que Deus nos ame ou Ele nos ama apesar da nossa infidelidade? Se fosse verdade essa segunda pergunta aqui, né, nós precisamos ser fiéis para que Deus nos ame ou Ele nos ama apesar da nossa infidelidade. Se fosse verdade essa pergunta, o que acontece? Eu não tinha voltado para Jesus, porque Ele ia falar para mim assim, você passou 20 anos longe de mim, me largou no meio do caminho, agora você quer o que comigo? Não, você não pode mais, você tem que viver a tua vida aí agora e não tem novidade de vida para você não. Né? Mas não, o nosso Deus nos ama apesar do nosso pecado, apesar da natureza pecaminosa. Ele está sempre de olho em nós, esperando que a gente não saia, não fique longe do rebanho, não fique longe do aprisco. Né? É assim. A fidelidade de Deus é um exemplo perfeito. Uma das características de Deus é a sua fidelidade. Concorda comigo? Uma das características é a fidelidade de Deus para mim e com você, apesar dos meus pecados, das minhas falhas que eu cometo contra Ele. Deus não muda e nem mente. Ele é sempre fiel. Sempre fiel. Mesmo quando não somos e nunca deixa de cumprir suas promessas. Aí tem um texto aí, se puder colocar na tela, por favor, 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Vamos ver o que diz aqui. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha aqui que versículo interessante. Nós somos infiéis, mas mesmo assim ele é fiel conosco. Parece estranho, não parece? É um amor assim que não dá para entender, não. Aos olhos humanos, não. Você faz algo contra Deus, você é pecador, você peca todos os dias, porque esses dias até que eu comentei aqui, porque alguém chegou para uma pessoa e falou assim, rapaz, faz uma semana que eu não peco. Aí o camarada falou assim, rapaz, acabou de pecar. Né? Como passou a semana sem pecar? Já mentiu porque pecou sim. Né? Então, veja bem, mesmo a gente pecando todos os dias, todas as horas, cometendo falhas, nós nos esforçamos para pecar cada vez menos, claro, e o Espírito Santo é que nos guia, nos convence do pecado, do erro, né? Do juízo.
para a gente não fazer coisa errada, né? Mas o nosso Deus continua nos amando. Isso é um amor incondicional, né? Que não espera nada em troca, porque se esperasse, a gente não ia para o céu, não, né? Mas Ele quer a gente por perto. O outro texto é Mateus 24, 35, por favor. Mateus 24, 35 diz assim, ó: o céu e a terra, esse versículo é importante para você guardar no seu coração, para você estar sempre animado com as coisas de Deus. Ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia está cheia de promessas para mim e para você. E essas promessas, elas vão se cumprindo. À medida que você vai crendo nelas, elas vão se cumprindo, né? Tem até uma música, eu sempre falo de música aqui, brinco com o pessoal, falo assim, eu não canto não, mas eu gosto de música, né? Então não me atrevo a cantar, porque senão vocês vão saindo um por um, não vai sair todo mundo assim de uma vez para não fazer feio para mim, sabe? Mas vai saindo um, aí depois eu percebo que foi a música, de repente. Então nem me atrevo, né? Mas é assim, existe uma música que diz que você não vai morrer, né? A música falou algo interessante que eu até creio, eu creio nisso. Você não vai morrer antes que as bênçãos de Deus se cumpram na sua vida. E Ele não cumpre as bênçãos na sua vida porque você é bonzinho, porque você fez isso, que você fez aquilo de legal. Deus cumpre as suas promessas na nossa vida e nos abençoa. Por quê? Porque o nome dEle vai ser honrado. Entendeu? As pessoas, você vai testemunhar aquilo que Deus fez e Deus vai perguntar, e as pessoas vão perguntar assim, escuta, o que aconteceu na sua vida? Tua vida estava assim, assado, tudo errado, não sei o quê, tinha um negócio que não estava indo muito bem e de repente mudou, o que foi? Aí você vai ter a oportunidade de falar, foi Jesus. Jesus é que mudou, só Ele. Porque aos olhos humanos aquilo não mudaria se não fosse a atuação dEle, né? Mas Ele, por me amar e te amar, aí Ele muda aquela situação e você vai poder testemunhar. E a gente tem que testemunhar as bênçãos de que Deus proporciona na nossa vida, para a gente poder acontecer duas coisas, o nome de Deus ser honrado e o nome do inimigo ser envergonhado. Porque o inimigo, ele não é como Deus. Deus fala assim, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entro e tal, vou cear com ele, vou morar com ele e tal. Se abrir a porta, a chave está por dentro contigo. Você que abre a porta, você que abriu a porta do seu coração, foi eu que abri a porta do coração para Jesus, né? E ele entrou e fez morada na minha vida. Agora, o inimigo não faz isso não. Abre a porta, quero entrar. Não, ele arromba a porta. Você já deve ter passado por problemas, e eu também, com a idade que eu tenho, já passei por um monte de problemas, que o inimigo arrombou a porta mesmo, assim, feio. Teve problemas que no dia não era um problema só, veio 5, 6 problemas de uma vez só, e eu ficava pensando como ser humano mortal, que nem você, e pensava assim, caramba, é o seguinte, eu acho que não veio problema para mais ninguém hoje, né? Só veio para mim, meia dúzia para mim de uma vez só, para me resolver, Senhor, né? Aí eu pedia graça para ele e ia resolvendo. No final do dia resolveu, beleza, né? Aí eu ganhava confiança, né? Porque se resolveu aqueles problemas daquele dia, no dia seguinte vai surgir um problema, você está animado para enfrentar aquele problema. Porque ontem foi resolvido, mas não foi resolvido se você e eu pensar que os problemas da nossa vida e que nós estamos aqui, eu costumo dizer, com a idade que eu tenho, com a idade que você está aqui nesse momento, e você passou por alguns problemas, e você resolveu esses problemas ao longo dos anos que você já viveu até aqui, esse momento, e você venceu pela força do teu braço, pelo o diploma que você tem da faculdade, pelo doutorado, não sei o quê, para com isso. Isso não fez com que você vencesse o problema, não. Foi Deus. E por que é assim? Para você não se vangloriar, que senão se fosse na força do meu braço, na faculdade que você fez e tal, ou no doutorado, alguma coisa assim, você ia esquecer de Deus e falar assim, opa, mas eu sou bom nesse negócio, né? Apareceu um problema, eu fui lá, resolvi, está tudo jóia, está tudo certinho. Aí a glória vem para você, né? Ingenuamente você vai pensar isso. E o Deus não, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, quando Ele te abençoa, Ele abençoa porque realmente Ele vai ser glorificado. Amém? Então é isso. Vamos continuar. A Bíblia nos mostra como Deus é fiel. Ele prometeu fazer dos descendentes de Abraão, essa história é interessante, prometeu fazer dos descendentes de Abraão um grande povo, foi ou não foi? Muito bem. Quando Abraão estava idoso e não tinha filhos, Deus fez com que Sara, a esposa dele, ficasse grávida. Algo impossível aos olhos humanos. E teve Isaac, aí vocês sabem a história. Teve Isaac e dali começou uma grande nação. E Deus fez promessas para essa nação, né? Então, veja bem, essa história de Abraão me chama tanta atenção, que é assim, ó, Deus para te abençoar, Ele pode mudar até o seu nome, sabia?
Abraão não chamava Abraão e Sara não chamava Sara. Abraão chamava Abrão. E Sara chamava Sarai. Aí Deus quer abençoar e quer formar uma nação com esse povo. Então ele faz o seguinte, ele vai lá e muda o nome de Abraão, e se você for ver no original, Abraão quer dizer pai de muitos filhos. Pô, o cara não tinha filho, como é que dá um nome para ele, dizendo que ele, quando alguém chamar o nome dele, é pai de muitos filhos? E Sarai chama Sara, mãe de muitos filhos. Agora, olha que interessante, eu não gosto e não faço isso, mas isso que eu vou falar agora eu vou fazer com tranquilidade. Eu não falo nada que não está na Bíblia. Eu procuro falar o que está na Bíblia, para poder não dar a minha opinião. Mas se você me der licença, e eu der licença para você também, vamos fazer junto, você visualizar uma cena. Se o nome dele era Abraão, e o nome dela era Sara, eu estou dizendo que esse nome, quando alguém chamasse ele, ia falar, Abraão, pai de muitos filhos, era a mesma coisa que chamar assim, né? E ele está lá, de repente, numa festa de aniversário, sabe, que alguém convidou, e ele não tem filho. E alguém chega na festa de aniversário e fala, ô Abraão. E aí alguém olha e fala assim, mas peraí, cadê os filhos dele? Abraão, pai de muitos filhos? Mas um camarada de fé falaria, sabe o quê? Na hora que chamava, ô Abraão, cadê seu filho? Está sendo gerado. Está sendo gerado. Daqui a pouco chega. Porque Deus não prometeu para Sara? E não é que chegou? E não adianta querer dar um jeitinho, sabe, para ajudar Deus, né? A gente vai ler a história, a gente vê que de repente alguém lá errou o pé e fez alguma coisa que não devia, parece que quis dar uma ajudinha para Deus, falou assim, está demorando muito esse filho, e não sei o que, esse filho não é para nós não. Então vai lá e deita com a serva, lá deitou com a serva. E aí teve um filho. Esse nasceu Ismael. Ismael e Isaac. Criou dois povos, entendeu? Era para criar um só, criou dois. Esses dois brigam até hoje, homem bomba e tudo. É uns negócios, você lê, os camaradas são doidos para morrer, né? Se falar que vai morrer, é homem bomba e tal. Então, acabou ajudando Deus lá, tentando ajudar, e acabou criando outro problema, né? Então não precisa ajudar Deus, não. Ele sabe fazer. Eu penso assim, aquilo que eu tenho que fazer para ser abençoado, você tem que agir, Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Mas aquilo que é de Deus, é só Deus. Então deixa que Ele sabe fazer. E tem guerra, por exemplo, você lê as guerras que aconteceram no Velho Testamento, você vai ver lá que tem guerras que Deus falou assim para quem ia guerrear, deixa comigo essa guerra não é sua, é minha. E ele foi lá e guerreou, fez com que acontecesse um mistério lá, os camaradas não precisaram nem desembanhar a espada. Então tem guerra que Deus sabe das nossas limitações, tem problema que Deus sabe das nossas limitações, e não é para você ficar preocupado e achando que o mundo vai acabar, que você vai morrer, que o coração vai acelerar. Por quê? Porque o nosso Deus está dizendo para você, ei, eu sei das tuas limitações, então deixa essa guerra, desse problema, que isso aqui é comigo, deixa que eu resolvo. Ora, persevera, fica confiante, mas não murmura e nem desacredita em mim não, porque quando você está esperando alguma coisa, ou tem um problema para resolver, se você murmurar ou duvidar, mas está demorando essa bênção e tal, pronto, você já vai perder a bênção, porque você está murmurando e está dizendo assim para Deus, Deus, eu acho que o Senhor não é capaz de resolver esse problema não, está demorando muito, Deus, já era para ter resolvido, pronto, você está duvidando da capacidade de Deus resolver. E Ele já resolveu tantos problemas na minha vida e na tua vida, você não pode duvidar que esse agora é mais um problema, e Deus vai te ajudar, e você vai sair dessa. E daqui a pouco, a esperança que a gente prega aqui vai acontecer, porque Jesus vai voltar, a gente vai morar com Ele no céu, acaba os problemas, acaba o pecado, acaba tudo, e nós vamos ser felizes no céu com Ele. E nós vamos nos ver lá. Amém? Espero ver vocês todos lá. Muito bem. Fidelidade a Deus, dever de todo cristão. Um dos frutos do Espírito em Gálatas, é fruto do Espírito em Gálatas. Por que é fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22? A fidelidade a Deus, porque lá não fala fidelidade, mas fala fé. A gente não consegue ser fiel a Deus se você não tiver fé, né? Você está confiando em alguém que diz que é criador de todas as coisas, criou você, morreu por você, e você crê nele, e você é fiel a ele. Então você é fiel a Deus, ou você acredita na palavra de Deus aqui, por quê? Pela fé, né? Você não foi no céu, você não encontrou com Jesus lá, não encontrou com Ele ainda, né? A gente crê pela fé, crê que essa palavra dele é verdadeira, e a gente então crê pela fé, e com isso a gente é fiel a Ele. Você é fiel àquele que diz para você que a palavra dele não muda e que ele não muda nada a teu respeito, que ele cumpre aquilo que prometeu. Então, através desse presente de Deus que é a fé, você é fiel. Deus não
não somos fiéis a Deus para sermos salvos. Nós não somos fiéis a Deus para sermos salvos. Mas porque somos salvos, somos fiéis a Ele. Entendeu? Eu vou entrar agora num assunto aqui para terminar, que eu tenho pouco tempo, que é o seguinte. Fidelidade a Deus, se a gente for falar, não é, o tema aqui não é mordomia, tá? Fidelidade, mas faz parte. Então, mordomia, a gente tem que pensar o seguinte, nós não somos dono de nada nessa terra, sabia? Nós não somos dono da nossa vida, mas a gente usa alguns termos, a gente fala assim, a minha casa, o meu carro. Né? A gente não usa esse termo? Mas não é nosso, não. O carro não é meu, a casa não é minha, a mulher não é minha, os filhos não é meu. Foi Deus que foi proporcionando para que eu adquirisse esses bens e conhecesse alguém, casasse, tivesse filho e tal. Então, alguém perguntou uma vez, e eu gostei muito da resposta, alguém falou assim, o que é mordomo? Então, se não é nada teu, o que você é, então? Mordomo de tudo isso, correto? Aí perguntaram, o que é mordomo? A resposta nua e crua, assim, direto, que nem fala a juventude. Né? É o seguinte, papo reto mesmo, dizer assim que mordomo é aquele que cuida daquilo que não é dele. Quem tem grana, contrata um mordomo. Né? Eu procurei na internet lá uma fotografia do mordomo e ia projetar para vocês aqui. Vocês sabem, mas eu ia projetar. Um cara de terno bacana, chique, te recebendo na porta e tudo. Só que as fotos que eu achei não ficou legal, porque eu achei uma que ele estava com uma bandeja na mão, parecia um garçom, o outro está na mesa servindo a comida. Eles fazem isso também, mas eu queria só um camarada na porta, assim, te recebendo alguma coisa. É o mordomo, né? Então, olha só, o mordomo vai cuidar daquilo que não é dele. A responsabilidade dele é maior. Cuidar daquilo que não é seu, concorda? Né? Então, nós somos mordomos de Deus, a responsabilidade é maior, nós estamos cuidando de uma coisa que não é nossa. Eu, durante muito tempo, eu pensei que a grana que eu ganhava, eu podia fazer o que eu quisesse com ela, e fazia mesmo. Até coisa errada. Até que Deus colocou no meu coração, mostrou para mim, já faz tempo isso aí, e falou assim, rapaz, você não é dono do dinheiro, não. Se você gastar o dinheiro, porque a palavra de Deus diz assim, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Então, de repente, você pode gastar o seu dinheiro naquilo que não vai trazer proveito para você. Não é bênção para você, entendeu? Então, a gente tem que ser fiel a Deus e nós somos mordomos de tudo nessa vida aqui. Mordomos de tudo. E olha só, já que eu estou falando de mordomo, eu falei dízimo e oferta. A palavra de Deus diz lá em Malaquias o seguinte, em que me roubais? Aí fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, não é só dízimo, está falando das ofertas também. O dízimo, olha que interessante, não sei se você já escutou assim, mas reflete comigo. Os dízimos é Deus que define a porcentagem. Correto? Quanto que é a porcentagem do dízimo? 10%. Agora, as ofertas é você que define, não é Deus que define. Sabe o que ele fala? Olha que Deus amoroso, ele fala assim, o que o seu coração falar, entendeu? E tem um outro negócio que é difícil você fazer e eu fazer, como ser humano mortal. Veja bem, o que o teu coração pedir para você, ou falar no teu coração para você ofertar, você oferta. E agora vem o mais difícil, às vezes, que dá uma tristeza. A pessoa fala, e faça com alegria, não por necessidade. Eu não vou falar, ninguém aqui precisa dizer que já pensou como eu. Mas eu vou confessar para não falar de ninguém. Né? Eu, preparando dízimo e oferta muitas vezes, e eu precisando de grana, a grana estava ruim, eu olhava aquilo que eu tinha que devolver para Deus, eu pensava assim, Deus, eu preciso desse dinheiro, Deus. Se você pensou assim como ser mortal que nem eu, fica quietinho aí, não precisa falar para mim não, mas realmente acontece com a gente. Senhora, eu preciso dessa grana. Aí ou você tem agora duas alternativas. Ou você acredita na palavra de Deus como verdadeira, e no agir de Deus, no milagre de Deus, na dependência de Deus, ou você deixa de dar o dízimo ou dar menos, devolve menos. Entendeu? E as pessoas utilizam um termo, eu usei muito esse termo, parei de usar quando eu aprendi que era o correto. A gente fala assim, eu dou o dízimo. Não, você não dá aquilo que não é seu, é de Deus. Ele já até determinou a porcentagem, você devolve. E olha, quando você devolve na casa do tesouro, você devolve aqui na igreja. Mas sabe para que você está devolvendo? Para Deus. E a gente ora e eu oro para que quem vai manusear aquela grana, vai manusear aquele, que use da melhor forma possível, com sabedoria, porque aquele dinheiro também não é dele. Que ele invista no reino de Deus direitinho para não dar problema, porque a gente sabe que a teoria da prosperidade, aí não vamos entrar nisso, que não faz nem parte do sermão, mas a teoria da prosperidade é um negócio sério. Dá que você entrou pobre e amanhã você amanhece rico. Dá isso aqui que Deus te dá isso aqui. Não, isso é errado, e eu termino agora. Alguém fala assim, eu vou dar alguma coisa para Deus para ser abençoado. Erradíssimo, sabe por quê? Porque quem não tem nada para dar, dízimo de 0 é 0, concorda?
Então você não tem nada para dar. Então, quando você devolve o dízimo para Deus e oferta, Ele já te abençoou antes. Você já recebeu um salário, você já prestou um serviço e recebeu uma grana. Aí você tem condições de dizimar e ofertar. Agora, eu não posso deixar de falar, né? A porcentagem que você vai escolher lá no teu coração, que Deus vai colocar para você ofertar, você tem que pensar direitinho, porque é você e Deus mesmo, pelo seguinte, sabe o que acontece? Você vai avaliar essa porcentagem, e eu faço isso, e não faço há muito tempo, tá? Desde que eu vim para o Adventista, que eu aprendi isso daí, estou sendo abençoado até esse momento por agir assim. Tá? Não vou falar em porcentagem que eu dizimo, dizimo 10%, mas oferta não vou falar, para a pessoa, de repente, interpretar errado, né? Falar assim, o Jaci é mais abençoado que eu, pô. Ele dá alguma porcentagem a mais, não sei o quê. Não, então não interessa a porcentagem, mas interessa o conceito que eu vou passar para vocês. O dízimo é 10%, a oferta, quando você for falar a porcentagem, Deus colocou no meu coração tantos por cento. Sabe o que você tem que avaliar? As bênçãos que Deus já derramou e presenteou você com elas. Eu fico pensando, Jesus morreu por mim. Isso foi a coisa máxima que Ele podia fazer por mim. E agora, o mesmo pecador, Ele me abençoa. Eu deixei de trabalhar fixo numa empresa, ganhava X, porque eu queria tempo para Deus. Deus me deu esse tempo, hoje eu trabalho menos, eu escolho o dia que eu quero trabalhar. Não sou melhor que você, mas claro que eu já sou mais velhinho, tem que ter sabedoria também. Eu já não estou com um pique mais de 20 anos para correr para lá e para cá, certo? Né? Então eu pedi para Deus, eu quero tempo para fazer a tua obra e tal. E aí então aconteceu isso, Ele me deu mais tempo e hoje eu ganho um pouco mais do que eu ganhava o mês inteiro numa empresa. Eu tenho que dar umas corridinhas, mas eu condiciono a minha agenda, entendeu? É bênção de Deus. Então veja bem, não pensa assim, e agora eu termino para valer. Se você quiser, eu vou desafiar a sua fé. Eu não sei se você é dizimista, você não precisa nem contar para mim, a gente nem sabe. Eu nem fico olhando lá quem é dizimista, mas é assim, e ofertante, mas principalmente ofertante. Eu falei que a oferta é você que define a porcentagem, certo? O dízimo é Deus que definiu, 10%. É o seguinte, sabe por que você, já que você que define, é um pacto. Né? Você vai definir uma porcentagem, é um pacto que você faz com Deus. Só que esse pacto você tem que tomar cuidado. De repente você faz um pacto por um período de tempo, sabe? Mais longo, sabe por quê? É tantos por cento, vou fazer 6 meses, vou fazer 1 ano. Porque, de repente, a gente é volúvel. Aí a gente faz uma promessa para Deus esse mês, e no mês seguinte as coisas foram meio ruins, e você vai lá e abaixa aquilo, e contribui menos. No outro mês ficou pior, você acaba não dando nada. Então, pacto é pacto. Mas ninguém está falando para você vender o que você tem. Né? Aqui não é teoria de prosperidade, não, tá? Vender o que você tem, dar aquilo que você não tem, não. Deus vai proporcionar. E agora eu termino para valer. Eu gosto de um versículo e eu vou ler esse versículo aqui para terminar o meu sermão. Vamos lá. Para você ver que eu estou falando da Bíblia. 1 Coríntios 9... 1 Coríntios 9, deixa eu achar aqui. Ele fala que é o seguinte, que aquele que dá pão ao que semeia... Cadê? Deixa eu pegar aqui no computador, para ver o versículo certinho. Primeiro Coríntios 9. Sumiu da minha Bíblia o versículo que eu queria ler. Olha, que coisa, que mistério. Ajuda aí. 2 Coríntios, não é primeiro não. 2 Coríntios 9, 9 e 10. Obrigado aí, viu? 9 e 10. Isso mesmo, obrigado, viu? Que você receba uma bênção dos céus por essa ajuda aí. Para ajudar o velhinho aqui. Ó. Versículo 10, olha que versículo maravilhoso para terminar. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos de vossa justiça. Interpretando rapidamente esse versículo. Você não tem que se preocupar quando você oferta. Eu vou ofertar, vai faltar. Não. Então está dizendo aqui, aquele que dá semente é o que semeia. Então você está semeando. O que ele faz em seguida? Ele dá pão para comer. Não vai faltar pão. O básico não vai faltar para você. Aquele que confia em Deus. E depois ele quer que você continue ofertando, correto? Aí ele vai aumentar a tua sementeira para você ofertar cada vez mais. É uma promessa de Deus. Se você crer nessa promessa aqui,
pronto, está fechado. Ok? Então, como a gente aqui, eu vim do outro ministério e lá a gente falava de grana toda hora, aqui eu vi que não é, eu fico até feliz por não precisar falar de dinheiro toda hora. Você sabe do teu compromisso, tem lá um envelope, você pega, coloca o dízimo seu, coloca ali na caixinha, tudo bem, ninguém fica falando de grana. Mas esse ensinamento a gente tem que passar, para você não ter medo na hora de, né, de fazer a coisa certa e duvidar de que Deus não vai atuar na tua vida e não vai te abençoar. Mas faça. Se alguém fala para você, eu dou tantos por cento, não faça o que o outro faz, é você e Deus, porque senão depois você vai reclamar, eu fui na dele, fiz errado, o outro falou que era tantos por cento, eu fiz, agora está faltando grana. Não, é você e Deus, ninguém está falando para você fazer bobagem e fazer aquilo que você também não crê, porque se você não crê na palavra de Deus que Ele vai te abençoar, você vai fazer, depois você vai murmurar contra Ele, porque a coisa pode dar errado, alguma coisa, você vai falar, está vendo, para que eu fui fazer? Né? Está entendido esse... Eu falo do dinheiro aqui com o maior cuidado e com o maior carinho. Está entendido essa mensagem para a gente pensar? E quando eu falei disso aí, é porque eu quero que a bênção de Deus que está sobre a minha vida nessa área financeira também esteja sobre a sua vida. Né? Eu falei que ia terminar. Quando eu vim para Adventista, eu tinha uma grana, eu devia uma grana que era impagável. E eu tinha maior vergonha, eu falava assim, caramba, eu estou num lugar que fala de Jesus, que fala da Bíblia para valer, e eu fico devendo, eu estou desonrando a Deus, não sei o quê, e coloquei um voto para Deus, e já faz 2 anos que eu não tenho mais dívida nenhuma. E se você pensar como é que eu pago, falar como é que eu paguei, eu até te conto. Porque você pensa assim, tinha uma dívida impagável, e foi assim, da noite para o dia e pagou? Não, não foi assim não. Foi muita oração, foi uma mulher que não gastava à toa, que um dia que eu cheguei para ela falou assim, eu dava um dinheirinho para ela, ela ia guardando, um dia que eu cheguei lá, ela me mostrou um negócio, eu fiquei assustado, eu falei, mulher, você tem esse dinheiro todo aí? Mulher, sábia, guardou uma grana, com aquela grana eu paguei a dívida. Olha só, se ela não tivesse guardado aquele dinheiro lá, de repente eu não tinha pago tudo, mas mulher sábia, né? Eu dou graças a Deus por eu ter casado com uma mulher que não sai gastando o dinheiro, nem cartão de crédito eu tenho, mas ela não gasta meu dinheiro. Às vezes ela vai comprar coisa, ela vai comprar para ela, que eu estou precisando, ela que ela compra para mim. Eu falo, não, então eu entro na loja e falo assim, você entra lá, eu não quero nada para mim hoje, é para você. Né? Então é uma mulher abençoada. Por isso que a gente é parceiro e a gente está bem. Né? Não somos ricos não, tá? Mas somos abençoados na vida financeira, com certeza. E eu gostaria que você testemunhasse também nessa área, assim como você tem outras áreas que de repente está abençoado, mas se essa área está precisando ser abençoada, você vai ser também e vai testemunhar. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração, para terminar. Vamos orar, feche seus olhos. Você que está em casa também, que eu tenho certeza que você foi abençoado com essa palavra, feche seus olhos agora e vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua santa e bendita presença agora. Agradecidos porque nós passamos esses momentos aqui na sua casa de oração. Na sua casa santa, Pai querido, onde a gente vem prestar um culto que é devido ao Senhor. Só o Senhor a gente cultua dessa forma. Então não é outro Deus, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que eu costumo dizer que vai onde a gente não pode ir, faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu tenho certeza, meu Deus, que não é diferente da minha vida, mas todos que estão aqui, com certeza, têm alguma demanda, tem algum porém na vida que tem para resolver, um problema sério que às vezes parece que não tem solução. Pai querido, entra com providência na vida de cada um, dá sabedoria em nome de Jesus, dá estratégia dos céus para vencer esse problema, para vencer esse dia mal. E que cada um aqui, vencendo esse dia mal, amanhã surge outro problema, a fé dele aumentou e ele vai também vencer aquele problema em nome de Jesus, porque o Senhor vai continuar agindo nas suas vidas. Então, em nome de Jesus, que continua conosco no decorrer desse sábado, nos abençoando e que nós possamos ter também a oportunidade de abençoar outras pessoas. Abençoa o culto de amanhã, dos ensinos de Jesus, que muitas pessoas possam assistir e ser abençoadas também. Então, que o Senhor retorne a todos aqui para suas casas, guardado de todo perigo, de todo mal, e que cada um aqui, terminando, que cada um encontre os seus familiares bem e que seja bênção e luz lá onde ele vai encontrá-los. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana, um bom final de sábado, tá bom? E amanhã eu estou por aqui.